Graças a Deus. Nesse momento nós queremos apresentar os nossos jurados e convocar eles a sentarem aqui na mesa. Onde está o pastor Misael? Pastor Misael, sente aqui. Irmão Miqueias é o nosso segundo jurado. Irmão Miqueias. Nesse momento nós queremos chamar também o pastor Natanael Diogo. Pastor Natanael, sente-se à mesa dos jurados. Pastor Natanael. Pastor Natanael. Lembrando que esse culto de hoje, temático, é para nos recordarmos dos nossos heróis da fé, como Daniel Berg, Gunaving, que através da Igreja Batista surgiram ali uma história onde iniciou-se a Assembleia de Deus, que o nome não era Assembleia de Deus, era Missão de Fé Apostólica. Depois se torna a Assembleia de Deus, que é hoje tão grande no Coroatá, no Maranhão e no Brasil. Queridos, jurados, se coloquem de pé. Uma salva de palmas para os nossos jurados. Esses são nossos jurados das apresentações nessa noite. Pastor Natanael Diogo, irmão Miqueias Freitas e pastor Misael Lima. Gente, e antes desse momento tão especial, nós queríamos convocar vocês para um momento mais especial ainda. Queríamos que todos vocês se colocassem de pé, concentrassem os seus pensamentos no Senhor e que elevem as suas orações, as suas preocupações e que nós possamos entregar toda a ansiedade e toda a preocupação e este trabalho maravilhoso ao Senhor. Então, se coloquem de pé para que nós possamos orar. Oremos. Querido Deus, amado Pai, estamos mais uma vez, Senhor Jesus Cristo, diante da Tua presença para Te louvar e para Te agradecer. Agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor concebeu a cada um de nós, de estarmos aqui, Senhor, com vida e com saúde. O Senhor sabe, Deus, por cada coisa que os Teus filhos passaram para estar aqui. Então, Senhor, que o coração deles seja aberto, para que eles, Senhor Jesus Cristo, se preparem para receber a Tua palavra e que eles possam aprender a cada vez mais os Seus filhos e que a sua fé seja inspirada. Senhor, que eles não desanimem, mas que eles continuem firmes e perseverantes nos Teus caminhos. Nós Te pedimos todas as bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? De mim, a minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou.
a minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar, o resumo da minha história, o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no glória celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no glória celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Amém. Aleluias, graças a Deus. E agora, com esse clima de adoração, nós damos abertura oficialmente a esse trabalho, a noite do Oscar dos nossos heróis da fé. Irmãos, e é importante relembrar mais uma vez que cada apresentação é muito importante, porque eles vão contar histórias de homens e mulheres firmados nos caminhos do Senhor, que em meio à tribulação, em meio a tanta dificuldade da época, em levar o evangelho, a levar a outro país, a levar em sua região, mesmo sendo perseguidos, eles permaneceram firmes. Então, que vocês prestem atenção, que vocês ouçam com atenção e que nós possamos nos inspirar em cada um deles, que nossa fé possa ser inspirada e que nós possamos ser firmes, permanecermos sempre no chamado do Senhor, como eles permaneceram. E agora, antes de começar as apresentações, eu queria fazer um aviso muito importante. Cada apresentação valerá pontos para as equipes das gincanas. Ainda não vou dizer... Eu falo a quantidade de pontos? Ainda não? Vou falar no irmã Cardiela que segurou. Não vou falar agora. Mas cada equipe que se apresentar ou pessoa valerá pontos.
ponto para a sua equipe. Seja qual for a equipe que você está, vai valer ponto. A apresentação. Irmão André, mas entrou 2 pessoas que estavam divididos. Um estava em uma equipe e o outro estava em outra equipe. Os pontos serão divididos no meio. Agora, se você entrou na equipe depois da escolha que fizeram aqui de tarde, você não ganhará pontos. Não entra depois. Só entra quem está na lista dos líderes que entrou à tarde, certo? Só vai ganhar pontos quem já estava na lista das equipes que foram escolhidas à tarde. E agora, que se abram as nossas cortinas desse show de teatro dos heróis da fé. E queremos chamar nessa oportunidade pessoas que muitos de vocês já escutaram, só que também muitos não conhecem profundamente. Queremos chamar aqui os irmãos Erisvânia, Kaique e Davi Ferreira, representando Gunnar Wingren, Daniel Berg e Frida. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou me sentindo muito honrado de estar aqui no Brasil pela segunda vez. Estive aqui ano passado evangelizando para as crianças na EBF e me sinto muito grato por estar aqui novamente. O Brasil é um lugar que eu tenho muito apreço. Eu amo o Brasil porque foi aqui que o Senhor me usou poderosamente. E é isso que eu quero que vocês entendam na noite de hoje. Mas eu estou aqui à procura de algo. Mas antes de eu falar o que eu estou procurando, eu vou voltar um pouquinho no tempo para vocês conhecerem a mim e a minha história. Bom, eu me chamo Adolf Gunnar Wingren, eu nasci em 8 de agosto de 1879, numa pequena vila da Suécia, um lugar que faz muito frio, chamada Östra Husby. Eu cresci com a minha mãe e o meu pai, e eles sempre foram pessoas que, empenhadas na obra do Senhor, sempre incentivaram eu e os meus outros irmãos a estarmos firmes na obra do Senhor. E eu sempre fui uma criança muito observadora, eu observava tudo com cuidado. E aí eu fui crescendo, e aí lá onde a gente morava, começou-se a criar os famosos cultos de lares, que nem vocês chamam nos dias de hoje. E aí eu comecei a participar com a minha família. Então, desde os 7 anos, assim que eu sabia que tinha algum culto em alguma casa ali perto da vila, eu já estava lá presente, porque algo no meu coração estava começando a se acender. Só que naquele momento eu ainda não entendia o que seria aquilo, né? E aí quando eu completei 8 anos, eu nunca vou me esquecer desse dia, porque foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu estava dentro de casa com os meus irmãos e os meus pais estavam fazendo culto de lar, como de costume. E o meu pai pregando sobre o Senhor, e aquilo começou a inquietar meu coração. Eu comecei a sentir um desejo que eu não conseguia explicar, um desejo, uma vontade boa de querer fazer uma certa decisão. Hoje em dia eu entendo que a decisão que eu fiz atrás foi a melhor decisão da minha vida. Eu aceitei a Jesus como o único salvador da minha vida, e eu entendi que o sacrifício dele foi por mim, foi por você. E se estamos aqui hoje é por conta de Jesus. Se estamos aqui hoje é porque ele nos amou naquela cruz e nos ama também. Então a gente tem a oportunidade de glorificar, de adorar o nome do Senhor Jesus, porque ele é bom, ele é misericordioso e ele está conosco em todos os momentos. E aí eu falei, pai, eu quero aceitar esse Jesus. E aí eu comecei a ficar mais firme ainda na obra do Senhor. Quando eu aceitei a Jesus, parece que algo em mim começou a queimar no meu coração, e eu fiquei, cara, eu quero mais. Eu quero sentir mais desse Jesus. E aí eu comecei a ir para a escola. Lá na escola não podia levar a Bíblia ou algo do tipo, então eu levava escondido no meu bolso. E aí na hora do recreio eu chamava os meus amigos para um canto, e aí eu começava a falar do amor de Jesus para eles. E muitas pessoas se converteram ao cristianismo. E aí eu começava a fazer a mesma coisa em casa. Eu tinha mais 8 irmãos além de mim. E aí quando eu chegava em casa, eu sempre chamava ele para o canto e falava, gente, vamos brincar aqui de culto? Aí eu começava a evangelizar para eles, a pregar. E isso, cara, foi algo magnífico. E aí eu lembro que aos 12 anos de idade, Satanás começou a querer agir sobre a minha vida. E quando eu digo querer, é porque ele não conseguiu. Porque quando Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão, não há nada que o diabo possa fazer que ele possa impedir, porque o Senhor, ele é poderoso. Se o Senhor te escolheu, meu amigo, você pode ir com medo, mas ele vai te capacitar, assim como ele me capacitou. E aí eu estava em casa aos meus 12 anos, e aí eu comecei a não querer mais ler a Bíblia. Aquela vontade que eu tinha de pregar para meus irmãos, para meus amigos na escola, eu fiquei, não quero isso para minha vida mais não. Não comecei a
eu me afastei dos caminhos do Senhor. Essa é a palavra certa. Só que diferente de muita gente, porque tem cristãos que às vezes quando entram no caminho do Evangelho, que aceitam Jesus como o único Salvador da sua vida, quando eles se desviam, eles ficam rebeldes, começam a querer fazer tudo que eles tinham vontade, só que o fato de ele estar na igreja impedia eles de fazer. E eu fiquei com essa revolta dentro de mim. Claro que não. Eu fui diferente. Eu comecei a ajudar meus pais na obra. Meu pai, nesse período, ele era pedreiro, então eu ajudava ele. Também gostava de cuidar de jardins, também ajudava ele no jardim. Mas eu sempre fui uma criança obediente aos meus pais. Mesmo não tendo esse desejo mais de ler a Bíblia, de ler a palavra, eu falei, não tem nada não, eu continuo ajudando aqui os meus pais e vou seguindo a minha vida. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu queria entrar numa escola militar. Só que algo no meu coração falou assim, epa, Gunnar, esse não é o seu propósito. E eu sentia que ali era o Senhor falando comigo. E aí eu sempre tive um temor ao Senhor. Eu falei, cara, se eu estou sentindo isso no meu coração, é porque é o Senhor falando, isso não é para ti. O teu caminho é aqui. E aí eu comecei a orar, eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. E aí, no último dia do ano, dia 31 de dezembro de 1886, eu estava em casa e aí eu estava inquieto, e eu via meu pai se arrumando para ir para a igreja, e eu falei, cara, eu vou também. Eu vou, não estou fazendo nada, eu vou para a igreja com meu pai. E foi no culto de virada de ano que eu tomei a decisão de ficar firme mesmo nos caminhos do Senhor e aceitei Ele novamente. Foi daí em diante que a minha vida mudou por total. E aí eu fiquei assim, cara, agora eu quero mais. O que eu era para me ter feito já há muito tempo, eu quero continuar fazendo, eu não quero mais perder tempo. E aí quando eu completei os meus 18 anos, eu fui batizado, não no Espírito Santo ainda, mas eu fui batizado nas águas, e aí meu pai era professor de escola bíblica dominical. E ele chegou em mim e falou assim, Gunnar Vingren, agora essa missão vai ser para você, esse cargo é para você. E eu peguei e aceitei de todo o coração. Fiquei muito feliz, porque aquilo que eu aprendi, eu podia repassar para outras pessoas. E aí eu comecei a pregar o evangelho para aquelas crianças. E aí quando eu completei meus 20 anos de idade, eu falei, eu quero ir mais além. Porque eu sempre tive essa fome, esse desejo de buscar mais do Senhor. E aí aos 20 anos eu fui para os Estados Unidos estudar teologia. Então ali eu comecei a saber tudo sobre missão, sobre o que era evangelizar, comecei a saber mais sobre a Bíblia, a palavra do Senhor, e aí eu estava terminando o meu curso, e aí eu ouvi falar no avivamento da Rua Azusa, lá em Los Angeles. Eu comecei a querer saber mais do que tinha acontecido lá, e eu fiquei sabendo que as pessoas estavam sendo batizadas no Espírito Santo e falando em línguas. Aí eu falei, cara, eu quero isso pra mim, se isso é do Senhor, eu quero também sentir isso, eu quero ser batizado. E aí eu comecei a busquei, orei, pedi pro Senhor, e aí numa reunião, eu nunca vou me esquecer disso, porque foi algo muito especial para mim. Eu estava numa reunião com alguns irmãos, e aí o Senhor me batizou em línguas, e foi uma das melhores coisas da minha vida, porque parece que triplicou aquele desejo que eu tinha de evangelizar no meu coração. Eu falei, Senhor, eu estou sentindo mais, Senhor, eu vou explodir de tanta glória que o Senhor está colocando em mim. E aí eu fiquei muito feliz, eu fiquei radiante. Aí eu comecei a orar mais, então assim, o desejo de evangelizar começou a crescer no meu coração ainda mais. E foi nesse período que eu conheci um cara muito gente boa, chamado Daniel Berg, né? Ele foi um cara assim muito amigo, sabe? Ele tinha os mesmos propósitos que ele tinha o desejo de fazer missão, de adorar. Eu falei, cara, então vamos nessa junto. E aí a gente começou a buscar com o mesmo propósito. Aí a gente estava em uma reunião e eu falei assim, Senhor, mostra-me qual é o lugar que você quer que eu vá. Mostra-me, Senhor, aonde que você quer que eu vá evangelizar. E aí a gente estava orando e um rapaz falou uma única palavra, parar. Todo mundo começou a ficar se perguntando o que seria parar. Algumas pessoas falaram que era um nome de pessoa, outras falaram assim, não, isso pode ser um lugar. E aí a gente ficou curioso, a gente foi olhar lá no Atlas, a gente viu que Pará, né, era aqui no Brasil, né, na capital de Belém. E aí eu falei, olha Daniel, é pra lá que a gente vai. Aí ele ficou, mas cara, a gente não tem nada, a gente não sabe português, a gente não tem nem dinheiro, a gente vai pra lá. Eu falei, meu amigo, se a gente tem o Senhor, a gente tem tudo, a gente não precisa de mais nada não. Aí a gente pegou o que a gente tinha, as poucas moedas, e embarcamos aqui pra vir para o Brasil. E aí a gente chegou no Brasil.
no dia 19 de novembro, e aí quando a gente chegou aqui, a gente começou a se adaptar, né, porque a gente andava todo assim, ó, empacotado, e o calor aqui no Brasil, meus amigos, é brabo, viu? Quando a gente chegou aqui, que a gente estava no frio da Suécia, que a gente chegou aqui, eu olhei logo pro Gunnar e falei assim, cara, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é mudar as nossas roupas, porque senão a gente vai cozinhar de calor aqui. E aí a gente nem falava português, né? Eu lembro que eu comprei uma Bíblia do Novo Testamento, e aí eu comecei a traduzir a Bíblia do Novo Testamento com a minha Bíblia que era sueca, né? Então eu comecei a fazer as traduções. E aí eu falei, eu vou fazer um teste para ver se eu estou fazendo a coisa certa. E aí eu me lembro que eu estava andando assim na rua, uma irmã passou por mim e eu falei assim, irmã, todo desengonçado, não sei nem como foi que eu falei, só sei que eu falei assim, Jesus te ama. Aí ela sorriu para mim, ficou muito feliz, eu falei, cara, eu tô fazendo a escolha certa, é aqui que eu devo estar. E aí eu falei com o Gunnar, cara, a gente tá falei para Daniel, cara, eu falei, Jesus te ama para a irmã e ela sorriu, então eu tô aprendendo português, a gente vai evangelizar esse povo. E foi o que aconteceu. A gente estudou, e aí a gente começou a frequentar algumas igrejas batistas. Só que é aquela coisa, irmãos, o Espírito Santo começou a se manifestar na minha vida e nada de Daniel. E os irmãos da igreja batista não tinham ainda esse costume de ser batizado em línguas do Espírito Santo. E eles começaram a olhar pra gente com um olhar meio torto. Então a gente teve que ir embora, porque começou-se uma perseguição. Só que tinha uns irmãos dentro da igreja que falavam assim, cara, esses dois irmãos aí, eles vieram de longe, e eu sinto no meu coração que o Senhor é com eles, então vamos junto. E aí os irmãos começaram a vir com a gente. Então os cultos que a gente fazia sempre eram em casas. Então a gente começou a fazer os cultos nas casas, e aí foi se criando um grande número de pessoas. E eu falei, cara, a gente não vai dar conta disso aqui não, Daniel, tem muita gente. E aí o Daniel falou assim, cara, vamos fundar uma igreja? E aí a gente começou a trabalhar, e aí a gente criou a primeira Assembleia de Deus no Brasil, em 1811. E aí a gente ficou... em 1911, perdão. E aí a gente ficou muito feliz porque o número aumentava, as pessoas começavam a conhecer mais de Cristo. Teve um momento que a gente foi fazer missão em uma pequena vila e lá tinha uma senhora que ela era cega. E aí a gente ficou 3 dias pregando a palavra do Senhor e no 3º dia ela foi curada da cegueira e toda a sua família aceitou a Jesus Cristo como o único salvador de sua vida nesse dia. Então foi algo muito, muito, muito bom. Só que assim, gente, eu tô falando aqui de Daniel e tudo mais. Daniel foi um grande amigo meu, e inclusive ele está por aqui. Eu gostaria de chamar Daniel Berg para falar um pouquinho com vocês. Daniel, ele também tem o mesmo desejo de pregar, então por isso que a gente veio junto. Eu falei, cara, a gente tem que... Digo mesmo, irmão. Se apresente para esses jovens aqui. Pai do Senhor, eita glória, aqui tá potente. Pai do Senhor, igreja. Tá, glória. Não, vocês estão falando muito baixo. A gente está aqui movido pelo fogo do Espírito Santo. A paz do Senhor. É a paz do Senhor. Ah, meu Deus do céu. A paz do Senhor. Glória a Deus. Pois bem, eu estou muito alegre de te ver, cara. Eu estava evangelizando. Acabei de, pela graça de Deus, curar um coxo. Um cego já está vendo, o mundo já está falando, porque Deus é bom demais. Como vocês estão vendo, esse daqui é meu amigo incrível, maravilhoso, sensacional, Gunnar Vigren. Eu conheci ele no ano de 1909. Antes disso, eu era um garotinho que morava lá na região da Suécia. A gente estava passando por momentos assim de sofridão, né? O dinheiro estava pouco, a inflação estava alta. E eu me esforçava por trabalhar. Com 15 anos, eu aceitei Jesus, fui batizado no mesmo ano, porque o fogo é potente. E aí eu fui para os Estados Unidos. Aprendi a trabalhar de fundidor. A gente derretia metal, aí fazia um negócio bacana. Voltei para lá e fui batizado. O Espírito Santo batiza. Eu aprendi que o que está escrito na palavra de Deus não é mentira. Aquilo não é um conto, aquilo é verdade. A alegria é verdadeira. Tudo que o Senhor promete na palavra de Deus é verdadeira. Eu vim para os Estados Unidos novamente, agora movido pelo Espírito Santo. E uma convenção batista, eu conheci esse cara bem aqui. Eu não sabia não, mas Deus fez a gente se tornar melhores amigos, cara. E a gente saiu por aí pregando, a gente saiu por aí evangelizando. O Gunnar Vigren, ele é um pastor Natanael Davi, um pastor Misael, até o Miqueias deu risco. E eu era pequeno. A gente era uma dupla inseparável, mas a gente saía para pregar, a gente fazia assim, ó. Esse cabo era responsável pelos estudos, pelas pregações complicadas, e eu ia evangelizando de porta em porta, entregando folheto. Úrsula, bora aceitar Jesus? Aleluia. E aí eu queria perguntar para vocês, o que é mais importante? O evangelismo ou o estudo da palavra de Deus?
Os dois. O pássaro precisa de qual asa para voar? Direita ou esquerda? As duas. E é por isso que a gente se completava. Uma reunião de coração, como o irmão Guna já falou, um irmão se levantou e disse: Daniel Berg, Guna Vigren, vocês têm que ir para o Pará. Pará onde? Eu não sabia o que era Pará, né? A gente foi numa biblioteca, a gente ficou gastando umas horas de estudo e Pará ficava no Brasil. Pô, a gente vai. A gente foi quase no mesmo dia. Passamos 2 semanas viajando de navio. Aí eu estava no navio e me perguntei: meu Deus, tu mandou a gente para o Pará. Eu não sei falar português, estou falando agora, mas eu não sabia. Eu não tenho quase dinheiro no bolso, eu não conheço ninguém. Eu estou nas tuas mãos, Senhor. Se tu não me ajudar, a coisa fica complicada. Chegamos lá e eu não conhecia ninguém. Não tinha quase nenhum dinheiro no bolso. E a situação estava complicada, mas foi Deus que mandou, então Ele protege e cuida. Eu arrumei um emprego. Estava trabalhando numa empresa lá, Port of Pará. Olha como o nome era chique. Esse cababinho aqui, ele é muito inteligente. Ele é o melhor quando se trata de estudar. Então o que eu fiz? Eu estava ganhando meu salário, eu paguei para ele um professor de português. Ele estudava de dia enquanto eu trabalhava, aí eu chegava de noite cansado, ele me ensinava. E assim a gente continuou, pregando, indo de igreja batista em igreja batista e batizando o Espírito Santo, pela graça do nosso Senhor. Só que expulsaram a gente. Fundamos então assim a Missão de Fé Apostólica, a Assembleia de Deus. Meu amigo Guna Vigren, ele ficava responsável por pastorear, por ensinar as pessoas. Ele ficava na igreja local. Mas eu não me aguentava, gente, que o fogo do Espírito Santo incomodava. A gente ia de casa em casa, eu mais alguns irmãos, pregando, evangelizando. Eu chegava, perguntava: eu posso ler a Bíblia para tu? Pode. Ótimo. Aí eu lia, perguntava: tem alguém doente na tua casa? Tem. Vamos embora orar? E eu orava. E as pessoas aceitavam Jesus. E eu via milagres acontecendo. E foi assim por muito tempo. Eu andei pelo Pará todinho, pessoal. Eu fui até a ilha de Marajó. E aí eu vi que o Pará estava muito evangelizado. Fui lá para o Espírito Santo. Pegaram a referência? Espírito Santo? E depois eu fui para o estado de São Paulo. Enquanto o Daniel Berg sou eu. Enquanto o Guna Vigren ficava lá, pregando no Pará, formando pastores e liderança local, eu ficava evangelizando. Estudo, evangelismo. É necessário isso, pessoal. E assim ficou, até hoje. É muito bom poder te ver, rapaz. Glória a Deus. É um prazer também. E assim, gente, eu e Daniel, a gente está aqui por um propósito. Eu iniciei aqui falando para vocês que eu estou procurando algo. Mas o que eu estou procurando não é algo, e sim alguém. Vulgo o amor da minha vida, conhecido como Frida. Eu conheci Frida em um momento muito importante, porque o Senhor... Tem gente que não acredita que o Senhor revela quem você vai ficar assim de cara, né? Mas comigo foi um pouco diferente. O Senhor não revelou a pessoa em si, mas Ele revelou o sobrenome, né? E a idade dela, na qual eu iria conhecer, que era 26 anos. Então foi assim que eu conheci Frida. Eu e Daniel já estávamos há muito tempo aqui no Brasil. E eu adoeci e eu falei: eu tenho que voltar lá para minha família. E aí eu voltei para a Suécia, e aí a gente tinha muitas reuniões evangelísticas, onde a gente contava para as pessoas o que a gente tinha feito aqui no Brasil. E foi numa dessas reuniões que eu conheci Frida, né? E aí ela falou sobre o nome dela, confirmou com que o Espírito Santo havia me revelado. Mas a gente também não foi afoito, não, e já começamos a conversar ali, não. Teve oração, a gente orou, a gente conversou, e aí a Frida veio aqui para o Brasil, e aí a gente teve, né, esse encontro, digamos assim. E aí a gente firmou a aliança, estamos juntos até hoje. Só que aí a Frida, ela gosta muito de evangelizar, né? A gente estava aqui evangelizando, aí eu falei assim: Daniel, retiro espiritual, meu irmão. Eu tenho certeza que essa mulher está aqui dentro. A glória. Mulher gosta de evangelizar, então ela está perdida em algum no meio desses jovens aí. Só que assim, gente, a Frida, ela compôs alguns hinos da harpa, né? E traduziu alguns também. E foi nessas traduções que Frida, na verdade, né, através eu creio, do Senhor Jesus e do Espírito Santo, me curou de uma depressão profunda que eu estava entrando. Eu passei por um momento bem difícil aí da minha vida, mas o Senhor mandou essa mulher para me dar apoio, né? E aí o hino que ela cantou para mim, na hora que eu ouvi, eu falei: cara, aquela depressão, aquele medo, aquela tristeza começou a sair do meu corpo e eu voltei a viver, né? E aí eu queria que vocês me ajudassem a cantar para ver se essa mulher aparece. É um hino bem conhecido, é o 126 da harpa. Você pode me ajudar também? Bora! E é mais ou menos assim, ó. Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão.
Sabia que eu ia te encontrar aqui, mulher. Aleluia. Você sabe que eu amo fazer missões. Então conte para esses jovens um pouco do seu testemunho para que eles sejam também edificados. A paz do Senhor. Eu me chamo Frida Maria Stamberg Vingre. Nasci na Suécia, mas foi no Brasil que Deus me chamou para viver a parte mais profunda da minha história. Eu vim para essa terra ao lado do meu esposo, Gunnar Vingre, obedecendo ao chamado. Em 1910, chegamos em Belém do Pará, sem riqueza, sem segurança humana, apenas confiando que Deus cuidaria de nós. Deus, Ele me usou de várias formas. Eu fui missionária, fui enfermeira, cuidei de pessoas onde quase não havia um médico. Limpei feridas, limpei lesões e aprendi que cuidar do corpo também é um ato de amor cristão. Mas Deus, Ele me usou no meio do louvor. Eu escrevi e traduzi mais de 120 hinos da harpa cristã. E esse louvor, ele não surgiu em dias fáceis. Ele surgiu em meio à perseguição, em meio à saudade da família, em meio das limitações financeiras e de muitas lágrimas. Cada hino era uma oração, cada verso era um clamor e cada melodia ela carregava fé. Mas houve um tempo em que nenhum preparo espiritual me livrou da maior dor. Eu perdi a minha filha, a minha criança, o meu pedaço do céu aqui na terra. E meu coração de mãe ficou em pedaços. A dor era tão grande que palavras eram insuficientes. E o meu esposo Gunnar ficou em luto, se isolou, se trancou e ali ele ficou em silêncio com Deus. Mas eu estava aflita, mas em minha aflição eu resolvi ficar ao lado de Deus. E foi nessa aflição que eu comecei a traduzir um hino que falava exatamente o que eu estava vivendo. E esse hino, ele é o hino 126 da harpa cristã, que enquanto eu traduzia, as palavras diziam: quando aqui as flores já fernecem, as do céu começam a brilhar, quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Essas palavras, elas não eram poesia, ela era fé em meio à dor. E foi aí que algo lindo aconteceu. O meu esposo, que estava trancado, que estava em luto, ouviu esse hino. E o Espírito Santo entrou naquele quarto. E o coração dele foi alcançado pelo consolo de Deus. Esse louvor, ele trouxe esperança em meio ao silêncio. Ele trouxe vida em meio à tristeza. Mas não foi o louvor que salvou meu esposo. Foi Deus que usou o louvor que nasceu da aflição. Quando vocês ouvirem esses hinos da harpa cristã, lembre-se que eles não nasceram só em dias de alegria. Eles nasceram em meio à perda, em meio à dor, em meio à confiança em Deus. Quando aqui as flores já fernecem, as do céu começam a brilhar. Então, gente, como a Frida bem falou e o Daniel, a gente estava aqui evangelizando, né? Porque esse é o propósito da gente como cristão. O que a gente tem em comum aqui é que todos nós resolvemos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, capacita-me, Senhor. Senhor, eu sou fraco, Pai, mas a Tua mão me sustenta. E por Ti, Deus, eu estou disposto a seguir a Tua palavra e a espalhar o Teu amor por onde passar. E é por isso que a gente está aqui hoje no Brasil, porque a gente tem pregado para muitas pessoas. A gente agora tem que ir, porque a gente adoraria ficar mais os outros 2 dias de retiro aqui com vocês, né? Mas infelizmente não é possível, porque a missão tem que continuar. Então assim, a gente vai, mas a gente deixa a missão com vocês. Então orem, peçam para o Senhor capacitar vocês. E lembre-se, o Senhor sempre escolhe os improváveis. E uma coisa eu tenho que dizer para você: se você não vai por medo, meu irmão, Ele levanta outro. Mas era você que Ele queria levantar. Então diga: Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível para fazer a Tua obra. Então usa, capacita-me, Senhor, para que eu seja um instrumento, ó Pai, de valor aqui nesta terra, até o dia que o Senhor voltar. Que Deus nos abençoe.
Graças a Deus. Quem gostou, dá mais uma salva de palmas em nome de Jesus. Aleluias. E agora nós convidamos o próximo participante. Ele, Davi Brandão, representando João Ferreira de Almeida. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Antes de me apresentar, eu gostaria de saber o que os irmãos aqui presentes, que possuem a palavra de Deus em suas mãos, levantem suas Bíblias. Ótimo, perfeito. Como é bom ter a palavra de Deus traduzida, né? Uma coisa já feita. Mas e se Deus não tivesse me usado para traduzir a palavra de Deus? Bom, quem sou eu para estar dizendo uma coisa dessa? Até porque é uma coisa sagrada, uma coisa usada por Deus. Bom, Deus me usou. Me chamo João Ferreira de Almeida, mais conhecido como o primeiro tradutor da palavra de Deus. Minha história começa quando eu nasci em 1628, na vila de Torres de Tamares, em Portugal, no século XVII, em uma época marcada por disputas religiosas e pela exploração colonial europeia. Quando ainda jovem, deixei Portugal e mudei-me para a Malaca. Aos 14 anos, converti-me para o protestantismo e abracei um propósito, um chamado de Deus, que é traduzir as escrituras para a língua portuguesa, para aqueles que não têm acesso à palavra de Deus na época no período protestante. Bom, aqueles que entendem de história e sabem o que foi esse período, sabem que naquela época as pessoas não tinham acesso à palavra. Não por meio da tradução direta, mas sim por meio dos padres, do alto clero, que utilizavam a palavra de Deus como mercadoria, vendiam, entre aspas, a salvação. Bom, comecei a traduzir a palavra de Deus com apenas 16 anos. Mas não foi uma tarefa fácil, meus irmãos. Sofri polêmicas da igreja, que via minhas traduções como uma ameaça à hegemonia católica. Eles não queriam que a palavra de Deus fosse contrária ao que eles diziam. Traduzi o Primeiro Testamento da Bíblia do hebraico, aramaico e grego para o português, mas não pude terminar meu trabalho, pois fui levado ao reino dos céus e antes disso, em 1691. Porém, meu colega, o pastor Jacobs den Arker, concluiu a grande obra do Senhor e com 2 volumes foi publicado em 1753. Assim, meu espírito se despede nesta noite e agradece pela oportunidade de estar aqui. Amém. Amém, glória a Deus. E já continuando, nós queremos chamar os irmãos Cauã e Eduarda interpretando Robert e Sara. Uma salva de palmas para receber nossos irmãos. Obrigada. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor.
Bom, eu sou Sarah Kyler, eu nasci no dia 25 de julho de 1825 e agora vocês vão conhecer um pouquinho da nossa história. Boa noite, a paz do Senhor. Me chamo Robert Kyler, nasci em 1809 na Inglaterra, mas só em 1855 que começa a minha história. Após eu ler o livro do missionário metodista Daniel Parris Kyler, eu e minha esposa Sarah decidimos vir ao Brasil com o propósito de ensinar a palavra de Deus em português, no dia 10 de maio daquele ano. No dia 19 de agosto de 1855, em nossa casa em Petrópolis, no Rio de Janeiro, realizamos a primeira escola bíblica dominical aberta ao público brasileiro. Não foi algo tão extraordinário assim, porque apenas 5 crianças estiveram presentes, mas daquele pequeno começo nasceu um trabalho que alcançaria todo o país e daria origem à igreja congregacional no Brasil. Eu também lutei pela liberdade do culto, batizei o primeiro brasileiro convertido e fui o primeiro a realizar um culto evangélico em língua portuguesa. A escola dominical sempre teve como centro o ensino e a aprendizagem da palavra de Deus, essencial para a formação integral do ser humano. E eu acredito que todos vocês que estão aqui participam e gostam da escola dominical. E saber que o nosso trabalho aqui no Brasil não foi vão é muitíssimo gratificante. E agora que vocês conhecem nossa história, é isso. Muito obrigada pela atenção. Graças a Deus. E agora, a irmã Adriele, que vai representar Elizabeth Elliot. Onde está a irmã Adriele? Uma salva de palmas. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Eu me chamo Elizabeth Elliot. Em 1956, o meu marido, Jim Elliot, foi morto junto com os outros 4 missionários enquanto tentavam levar o evangelho a um povo indígena. Eu sou jovem, eu sou viúva e também eu tenho uma filha mais nova. E também eu sou escritora. Eu fiz esses livros aqui. Glória a Deus. Eu sou jovem, eu sou viúva e também sou mãe de uma filha mais nova. Eu fiz também esses livros. Depois de um tempo, eu fui eu fui viver entre o povo, que estava Eu fui viver entre o povo envolvido na morte do meu marido. Mas eu não fui viver lá por vingança. Eu fui viver pela palavra. Eu fui lá para dar a palavra de Deus para aquelas pessoas. E aí, algumas daquelas pessoas que participaram do ataque do meu marido e que mataram meu marido até se converteram. E eu entendi algo que eu nunca esqueci, que a morte, ela não teve a sua última palavra, mas o amor de Deus teve. E foi isso que eu falei. Tchau. Amém. Boa noite a todos. Eu me chamo Billy Graham e eu nasci lá em 1918, numa pequena fazenda de gado na Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos. E vocês devem estar se perguntando por que eu estou com essa grande mala, né? E já eu vou explicar para vocês. Dando continuidade, a minha vida mudou aos 15 anos de idade, que é a idade de muitos que estão aqui nesta noite, não é verdade? Pois eu entreguei o meu caminho a Deus, eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo. E a partir daí, várias coisas maravilhosas foram acontecendo na minha vida. E com o passar dos anos, eu fui realizando as chamadas cruzadas, pois eu tinha uma única missão,
que era pregar o Evangelho. E nessas cruzadas eu alcancei, na verdade, a palavra de Deus alcançou mais de 200 milhões de pessoas em 185 países. E é por isso que eu tenho que carregar essa grande mala, né? Porque é muito país para visitar. Mas, dando continuidade, eu também fui conselheiro espiritual de vários presidentes americanos. Então imagina a honra que é ser conselheiro de um grande homem que está na frente de um grande país, que é os Estados Unidos, né? Mas eu sou apenas um mensageiro, que eu tenho uma mensagem, que é: não importa quem você seja, Deus ama você. E sempre há um caminho para voltar aos pés deles, para voltar aos pés dele e se render ao Senhor Jesus. E que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Nesse momento, nós queremos convidar a mais nova da turma, a mais corajosa, a irmã Heloíse, filha da irmã Elaíse, representando Susana Wesley, mãe do John Wesley. Uma salva de palmas para ela pelo tamanho dela. Susana Wesley. Boa noite, a paz do Senhor. Me chamo Susana Wesley, mãe de John Wesley. Desde cedo ensinei os meus filhos a lerem, utilizando a Bíblia, a palavra de Deus. Assim, eu acho que a educação foi essencial para afirmar o caráter e a fé dos meus filhos, não é mesmo? John Wesley, o meu filho mais velho... Ai, meu Deus do céu. Eu posso fazer do começo? Boa noite, a paz do Senhor. Me chamo Susana Wesley, mãe de John Wesley. Desde cedo ensinei os meus filhos a lerem utilizando a Bíblia, a palavra de Deus. Eu acredito que a educação foi essencial para afirmar o caráter e a fé dos meus filhos. John Wesley cresceu com hábitos de estudos diários, algo que foi essencial, algo que marcou o seu ministério como pregador e escritor. E foi assim que o meu filho se tornou um grande líder que marcou a história do cristianismo. Amém? Glória a Deus. Quem gostou das apresentações? Sim. Que bom, melhorou. E agora, nesse momento, nós queremos ouvir umas rápidas considerações das apresentações. Não precisam citar nomes. Eu queria ouvir apenas o que os jurados acharam de cada apresentação. Lembrando que não precisa citar nome. Vamos começar com o pastor Natanael. Pastor Natanael, o que o senhor achou dessas apresentações hoje? Da primeira? Ou de todas? Não, todas. Tem aquelas que se destacaram mais, isso é certo, não é algo absoluto em todos perfeitos, mas teve aqueles que se destacaram, que eu fiquei impressionado, e eu vou revelar logo, eu vou o primeiro, né? Trabalharam mesmo aí, uma apresentação linda, e os demais também foram bons, atuaram bem, mas teve aqueles que se destacaram melhor. Não citar nomes. Muito boa noite a todos, tudo bem? A paz do Senhor. Não tem nem como a gente dizer que não prestou, que mais ou menos, não. Isso aqui foi sensacional, foi demais. E a parte que me tocou foi a parte do Billy Graham. Eu já li e já vi todo um documentário, eu quero deixar aqui para vocês. Vão lá no YouTube e procurem, pesquisem sobre Billy Graham. A BBC News, a BBC de Londres, ela fez um documentário todo sobre a vida de Billy Graham. E está traduzido para o português, tá bom? Se vocês quiserem ouvir a história de Billy Graham, porque até então foi a história mais recente que a gente teve de um grande homem de Deus que fez coisas incríveis, que quando vocês começarem a assistir, vocês vão se impressionar aonde aquele homem foi,
aonde ele chegou, as pessoas que ele conseguiu alcançar, problemas que ele conseguiu resolver, até mesmo na época da Guerra Fria, quando a União Soviética estava em pé de guerra com os Estados Unidos, né? Ele intermediou aquilo ali, e não se conta nas histórias, nos livros de história, na escola, isso não está registrado, mas ele chegou até a esse ponto, a resolver certos problemas. Então, eu recomendo para vocês assistirem o documentário no YouTube da vida de Billy Graham, feito pela BBC de Londres. Parabéns para todo mundo. Paz do Senhor a todos. Eu quero parabenizar a direção e a coordenação, muito lindo. Passa uma grande mensagem, essas apresentações. E eu quero destacar aqui que eu sou um apaixonado pela história de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Quero parabenizar aí a dupla. Mas também mencionando aí a Sarah Carler, porque a EBD é outra grande paixão minha. Então, eu quero incentivá-los a continuarmos com esse trabalho. Traz uma mensagem a todos, assim, essa mensagem caracterizada é muito interessante, tá? Vocês estão de parabéns. Obrigado. Gente, agora depois dessas apresentações, nós queremos chamar a nossa banda para louvar o Senhor com mais um hino, enquanto os nossos jurados se alinham e tomem uma decisão. Agora é o momento em que os jurados vão fazer ali suas análises, seus cálculos, e vão decidir quem ficou em primeiro lugar, quem ficou em segundo lugar e quem ficou em terceiro lugar. Já e já o resultado. Bora, banda, bora, banda. Atenção, Samuel, tecladista. Samuel dos teclados. A banda solicita sua presença. Atenção, Samuel. Atenção, Samuel dos teclados. A banda solicita sua presença. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor vão te intimidar teu ser. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Quem sabe canta. Pois não há barreiras para aqueles revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além do céu onde os temores vão cessar. É intransponível.
Aleluia! Quem gostou, diga glória a Deus! E agora, a hora mais esperada. Lembrando que cada apresentação valerá pontos para as equipes da gincana. Eita, um momento que muitos de vocês aguardavam. Eu sei que tem muitas pessoas nervosas agora, ansiosas pelo resultado. Deixa eu dar uma olhada aqui logo. Eu falo ou tu fala? Não sei, vamos... Vamos falar o terceiro lugar ou o primeiro lugar? Vamos falar o terceiro lugar primeiro. Ou o segundo? O terceiro, vamos no terceiro. terceiro. Vamos no terceiro lugar primeiro. Eu falo ou tu fala? Não sei se eu quero falar agora. Gente, eu sei que vocês estavam aqui, vocês aprenderam a história, foram histórias maravilhosas, mas é um momento muito... Marcante. Muito marcante. Um momento de muito nervosismo agora. E em terceiro lugar, nós temos os irmãos... Ela ou ele? Ela ou ele, não sei. Se é um grupo, se é uma pessoa individual. Ou eles. Em terceiro, pode falar. Em terceiro lugar, nós temos com... Eu acho que vocês escutaram um pouco da história dela. Ela é uma mulher maravilhosa, uma mulher de fé, uma mulher que teve um filho inspirador, um filho que permaneceu firme, que levou a palavra, e ela também. Em terceiro lugar, nós temos... Heloíse! Em terceiro lugar. Nós temos a irmã Heloíse, representando Suzana Chegou Wesley, por último uma e chegou mulher chegando. Inspiradora, maravilhosa. Ela, mãe Pode de John vir, Wesley. Elô, pode vir. Venha pra frente aqui. Uma salva de palma para ela, Heloíse, a menor da turma. E nós gostaríamos de chamar aqui o pastor Misael para poder entregar uma medalha à nossa querida Heloíse. A Suzana Wesley. Tem quantos anos, Heloíse? 10 anos, 10 anos. Olha o show que ela deu aqui. Pegou a peça agora de tarde, não foi? Foi o que eu fiquei sabendo, que ela pegou agora à tarde, com 10 anos, e deu esse show. Se tivesse pegado com uma semana, como não seria? Cuidado ao primeiro lugar. No próximo... Lembrando que os ganhadores aqui, vocês serão premiados por sua história também, e os pontos serão destinados às suas respectivas equipes. Pode vir, pastor Misael. Depois nós vamos ver quantos pontos... Depois nós vamos dizer quantos pontos valeu cada participação. E... terceiro lugar, segundo lugar e primeiro lugar. Agora... Vamos chamar o segundo ou o primeiro? Vamos no segundo lugar. Vamos chamar o segundo? Vamos no segundo lugar. Será que é ele ou ela? Não sei. Será que é eles? Será que é um conjunto? Será que é ele e ela? Quem será? Quem acha que é ele? Quem acha que é ela? Quem acha que são eles? Quem acha que são eles? No segundo lugar? Ninguém? Você não acha nada? E em segundo lugar, nós temos mais uma história inspiradora. Nós temos... Vamos lá? Ele. Nós temos ele. Irmão... Alberto! Quem foi que o Alberto interpretou? Alguém lembra? Quem foi que o Alberto interpretou? Billy Graham. Espero que vocês tenham aprendido e recebido a dica do nosso Homem Cares, para poder se aprofundar mais na história. Você deu a dica, agora coloque uma medalha nele. É da sua área. Você deu a dica, ele ouviu, coloque a medalha nele. Representando Billy Graham. Uma salva de palmas! E agora, quem vocês acham que foi o primeiro lugar? Quem vocês acham que foi o primeiro lugar? Alguém? Gente, foram apresentações. Antes, nós queremos parabenizar cada um de vocês. Foram maravilhosos. Mas, em primeiro lugar, nós temos... Ele ou ela ou eles? Nós temos... Eles. Uma equipe. Kaique, Davi e Erisvânia em primeiro lugar. Sejam muito
a melhor apresentação, segundo os jurados. Uma salva de palmas, uma salva de palmas. Acho que merece. Gente, quem não sabia dessas histórias aprendeu hoje. Tem muita gente, sei que tem muita gente que não sabia dessas histórias. Meus parabéns aos os três jurados para entregar as 3 medalhas, um para cada um. Pastor Misael, Miquel, Pastor Natanael. Eles que representaram a história de Daniel Berg e Gunaving e Frida, representando a história das Assembleias de Deus no Brasil, até a chegada, desde o nascimento, desde a história, até a criação da Assembleia de Deus. E nesta oportunidade, nós queremos chamar todos aqueles que fizeram uma belíssima apresentação nessa noite. Vamos lá, os irmãos. Bora lá, vamos chamar todos os irmãos, Alberto, Heloísa, Adriele, Davi. E neste momento, nós queremos adorar todos em conjunto. A gente quer que se coloque de pé. Vamos lá, igreja. Vocês não querem dormir, né? De pé, vamos lá, todo mundo de pé, todo mundo de pé, todo mundo de pé, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E
rapidinho aqui. Chegou as nossas informações aqui, para a gente fugir um pouquinho do roteiro. A pedido do público, pediram que a nossa irmã Frida Vrigren, representada pela irmã Erisvânia, louve a Deus com o hino que ela cantou aqui. O hino da harpa e a banda em ritmo. Forró é shot, em ritmo de shot. Rapidinho, já a gente encerra. Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Bem-aventurados que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiro do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem num coração for mais ferido, mas daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já perdecem, as do céu começa a brilhar. As alturas santas ninguém voa. For escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, creia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais sorte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém. Oi, queridos, a gente pediu para ela cantar e é uma turma que está ali. Eu acho que todo mundo vai querer. Erisvânia, irmã Vingre, irmã Frida, a senhora cantou o hino no ano passado, não foi isso? A noite nordestina. A senhora cantou o hino da harpa em ritmo de shot, no forrozinho arrochado. Aí os irmãos queriam que você repetisse aquele mesmo hino. Eu não sei que hino que a senhora cantou, não me lembro direito. Sei que você cantou o hino no forró e enfim. Foi ela e a Karine, foi isso? Foi tu sozinha. Alguém consegue lembrar o hino que ela cantou? Foi na cruz, foi? Irmã Frida, depois vem aqui e cante aquele hino de novo, irmã Frida. Em ritmo de shot. Você lembra, irmã Frida? Quando você passou no Nordeste, você cantou aquele hino lá? É uma honra a gente ouvir Frida Vring louvando a Deus aqui com seus próprios hinos escritos nessa noite. É uma honra. E no forró ainda, representando o Maranhão, Nordeste. Arrocha o shot, irmã. Arrocha no shot.
Chama meu Samuca, meu Teclas. Na sofona ele, Samuel. Me disseram acolá dessa graça sem qua, que de riba trouxe o nosso Jesus. Mas de novo me fiz uma jeito no rio, mas o Senhor que morreu por morrer. Foi na cruz, onde um dia venci meu desmantelo, desmontado no Senhor. Foi acolá pro mó da fé que o zóio arregalei, e agora já consegui ser assim. Mas um dia senti meu desmantelo e vi em cima deu a peixeira da lei. Foi acolá pro mó da fé que o zóio arregalei, e agora me consegui ser assim. Foi na cruz, onde um dia avistei meu desmantelo, descontado no Senhor. Foi acolá pro mó da fé que o zóio arregalei, e aconchego que preste nele achei. Amém. Quem gostou, diga glória a Deus! Mas nós temos que acabar. Já deu a hora. Temos que descansar nossa beleza. Amanhã tem mais. Pessoal, antes de encerrar, eu queria aqui só falar aqui dos pontos. Os membros que ganharam em primeiro lugar ganharam em 80 pontos. Aí depois vocês veem quem está na equipe aí, 80 pontos. Segundo lugar, quem ganhou o segundo lugar ganhou 60 pontos. Foi o irmão Alberto. A equipe que ele tiver vai ganhar 60 pontos automaticamente. Em terceiro lugar, irmã Heloíse, que ganhou 30 pontos para a sua equipe. A equipe que ela tiver, ela levou. A primeira equipe é a Rosa, ganhou 80 pontos. A segunda equipe é a Lilás, ganhou 60 pontos. E a terceira equipe é a Amarela, ganhou 30 pontos. Quem participou, valeu. Quem não participou, ainda tem outra chance. Terça-feira vai ter o culto voltado para os anos 2000. Você que não se preparou para isso, ainda dá tempo de se preparar para terça-feira. Quem melhor se apresentar vai ganhar pontos para a sua equipe, tá? Agora, eu queria fazer mais um avisozinho chato, mas é necessário. Meus irmãos, ontem à noite, eu não estava aqui, mas aconteceu uns episódios aqui no Barracão dos Meninos que não foi legal, foi desagradável. E hoje nós queríamos falar... Cadê o irmão Miqueias? Está aqui, irmão Miqueias. Hoje está aqui o irmão Miqueias. E ele vai falar para vocês da punição que há por não obedecer às regras. Aqui é um retiro, mas a Bíblia diz que nós temos que fazer as coisas de Deus com ordem e decência. E ontem foi uma zona de guerra aqui. Eu não estava, cheguei hoje pela manhã. Mas ele estava aqui, ele sofreu aqui. E eu peço que vocês respeitem toda a nossa liderança, nossos pastores, e escutem o que ele tem para dizer. A paz do Senhor, queridos, eu não acho justo
Eu ia até fazer isso, mas eu não acho justo nós estragarmos esse momento delicioso com algumas pessoas que não são nada, que tentaram fazer bagunça aqui. Então, para nós não darmos lugar para o diabo, né, que eles acham bom o que aconteceu aqui ontem, eu acho que quem mais aplaudiu as pessoas que fizeram aqui ontem foi o diabo. Eu tenho certeza que ele amou o que eles fizeram aqui ontem. Mas eu queria cantar um hino que do tempo do pastor Misael, que eu já ouvi esse hino aqui, no mesmo ritmo que a gente estava tocando, e eu quero cantar para vocês, oferecer esse hino aí para ele também. Minha vida aqui era muito louca, essa é a música. Vamos lá. Tudo ok? Alô, sanfoneiro, cadê o sanfoneiro? Rapaz, o tecladista saiu de novo. Fala, teclas. Bora, meu irmão. Bora, bota a sanfona aqui. Segura. Essa aqui o pastor Misael ouviu demais e cantou demais. Vamos lá. Segura. E pastor Misael, ele chegou a ouvir isso aí? Não é possível. Vamos lá. Minha vida aqui era muito louca, só faltei correr atrás de avião, mas Jesus entrou no meu deserto e mudou meu coração. A resposta, Dilson. Minha vida aqui era muito louca, só faltei correr atrás de avião, mas Jesus entrou no meu deserto e mudou meu coração, Eu era mago que dava dó, meu paletó listrado era de uma listra só, mas Jesus entrou no meu deserto e mudou meu coração. Eu era mago que dava dó, meu paletó listrado era de uma listra só, mas Jesus entrou no meu deserto, e mudou meu coração, e mudou meu coração. Muito obrigado, muito obrigado. Quem gostou, diga obrigado. Glória a Deus. Nesse momento, nós convidamos o pastor Misael para orar encerrando esse trabalho, despedindo esse trabalho maravilhoso. E quero dizer que hoje nós aprendemos sobre os nossos heróis na fé, os homens que brigaram pela fé até nós chegarmos hoje. E que isso possa impactar na vida de vocês. Pastor Misael. Vamos agradecer a Deus nessa oportunidade. Foi lindo tudo que vimos, que ouvimos, que sentimos nesta noite maravilhosa. Eu não gosto muito de encerrar trabalho, porque eu gosto de continuar, enfim, mas a gente precisa descansar a beleza, como disseram aqui. Depois do trabalho, louvorzão com a banda. Estão anunciando aqui, né? Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor proporcionou a nós nesta noite, Pai. Pela vida de todos os teus filhos aqui presentes. Te peço uma bênção toda especial sobre a vida de cada um, a bênção da proteção, da provisão. Pai, vem encher os corações, Pai, com teu Espírito Santo, proporcionar, Pai, paz e segurança a cada um. Pai, recebe nossa gratidão, nosso louvor, pois nós fazemos isso de coração e em nome de Jesus, teu Filho. Amém? A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e o povo de Deus diz...